Bem, né, o filme, né, começando para dar uma comentada ligeira aí a respeito do filme, ele é inspirado, né, o personagem é doutor Davi, eu esqueço o nome dele. Bom, enfim, ele é inspirado em Clérambault, que foi um psiquiatra, professor do Lacan. E eu não tinha nenhum conhecimento prévio, né, a respeito dele, mas num dos grupos lá que eu participo, no Vox, teve um evento a respeito, um seminário a respeito do Clérambault, e exatamente, né, a respeito das perversões, do fetichismo, e onde foi apresentado esse filme como tema principal, né, para poder acompanhar. Então, assim, claro, né, salvo as licenças poéticas aí, o filme tenta acompanhar com uma certa fidelidade esse percurso que faz o médico, né, o doutor Clérambault, nesse estudo sobre as perversões, o fetichismo, mas é interessante que ele acaba se detendo a respeito de uma modalidade, né, para a gente chamar assim, muito específica dessa prática, que seria essa compulsão, né, e essa fixação nos tecidos. E o fato curioso, né? Então, assim, em destaque a personagem Marie, né? Que ele se encanta, na verdade, pela Marie, né? Ele fica apaixonado pela Marie. A Marie é uma das internas, né? No hospital onde ele é chefe, né? Da psiquiatria. E é uma personagem que é uma pessoa, uma mulher, né, uma moça jovem de 28 anos, e que ela vai parar, né, num hospital psiquiátrico, porque ela já tinha sido presa várias vezes, né, por furtar tecidos, né? Ela tem essa compulsão. E ele fica tão interessado que ele começa a acompanhá-la de perto, né? E no início ela não acha muita graça, né, nesse acompanhamento, se sente invadida e sente, inclusive, que ele entra em aspectos que ele não deveria estar entrando, né? Como médico, ele deveria estar, enfim, se atendo a outros aspectos mais gerais, mas ele quer saber, né, muito, ele tem esse interesse, ao mesmo tempo científico, vamos dizer assim, porque ele quer entender realmente como se dá, né, essa fixação e o que a leva, né, a roubar, né, a seda e se masturbar com ela, né? Ela rouba e ela contando a história, ela diz que tinha sido casada, né? Que é casada ainda, mas que esse marido vai e vem, então ninguém sabe muito bem onde é que está o marido da Marie, né? Mas que o marido tinha tentado, inclusive, comprar, né, seda para ela, para ver se isso resolvia, mas não, né? Para ela, o que está, né, contido aí, né, no fetiche, o que faz parte do tecido, do fetiche, é exatamente roubar, né? É algo que ela
Aí ela descreve, ele tanto fala, né, o Clérambault tanto entrevista e pesquisa e escreve, né, ele registra todas as entrevistas com ela, que ele vai chegando, né, a determinadas conclusões, e ela vai contando, inclusive, como se dá, né? De que ela vê, é interessante, né? Bem daquilo que a gente fala do objeto, né? Ela vê a seda ou um vestido de seda, e aí, num dado momento, é como se esse vestido olhasse para ela, né? E ela se sente capturada, né? Até que ela precisa, né? Ela chega a esse ponto de precisar tirar. Então, tanto pode ser um vestido, como pode ser, né? Às vezes naqueles mercados, lojas, onde ela vai com a tesoura, ou ela rasga e pega um pedaço para ela, e aí ela vai para um canto e acaba se masturbando com a seda. E o médico pergunta: bom, mas aí o que que você pensa? Porque até então, o que ele quer identificar é que se há uma fantasia associada, né, ao ato de se masturbar com a seda, mas ela, ao contrário disso, diz que não, que ela, enfim, ela não, ela prescinde, inclusive, dessa fantasia. Ela entra como num transe e que muitas vezes ela sequer se recorda de nada, né? De nada do que ocorreu. Ela fica inteira no ato em transe, né? Ela entra num êxtase e é claro, enfim, ela vai presa várias vezes por essas práticas, né? E dessa última vez ela vai parar, né, no hospital psiquiátrico e aí ela acaba sendo estudada, acompanhada pelo. Eu acho que é Devine que o nome do médico no filme, né? Eles não dão o nome de Clérambault porque não é uma biografia, é uma inspiração, inspirado nele, né? Bom, aí a coisa também muito interessante no filme, né, que o filme mostra, é que o próprio médico também ele tem, né, uma fixação por tecidos, e é uma fixação também muito específica, né? Para ele são as dobras dos tecidos, né? E ele tem uma fixação também pelas vestes que as mulheres árabes usam, né? Que essa cobertura tipo, que vê e não vê, mas o interessante é que cobre o corpo, né? Cobre o corpo, cobre o rosto, mas que as mulheres estão nuas por debaixo, né? Isso que ele destaca. E aí, no período de guerra, ele vai, eu entendi que é Marrocos, mas não me lembro, é Marrocos. Ele se liga a uma moça muito jovem, que chama Aisha, né? E ele fotografa, paralelamente, ele tem todo um trabalho, tinha, né, tanto na França como lá no Marrocos, quando se vê, ele tem muitas fotos, né, dessas das mulheres portando esses véus, né? Essa cobertura, né? Esse tipo de veste, que é quase que um tecido amarrado, enrolado, e ele explora muito isso, né? Tirar as fotos em várias posições, né? Com a Aisha, né? A Aisha e ele acaba se relacionando com a Aisha, mas também muito por intermédio também do tecido. Ele não se relaciona com a Aisha, ela sozinha, né? Ele tem. Interessante também é o relacionamento do médico com as mulheres, né? Ele não é indiferente às mulheres, né? Ele se liga muito às mulheres, parece. E interessante que ele acaba estabelecendo com a Cecília, não é? Que era uma empregada
dele é um relacionamento bastante peculiar, né? Aparentemente ela se interessa muito por ele, né? Ela é muito ligada nele. Ele tem um outro tipo de relação com ela, de confiança, tanto que ele delega a Cecília o registro, né? Porque ele também tem um outro problema, e um problema muito sério, que é o da perda, né? Ele vai perdendo a visão. E interessante que, paralelamente, ele vai se apresentando em congressos, né? Ele leva. Aí, assim, aquela coisa muito cruel, né? Que é o exame psíquico, né? De levar os pacientes, expor, né? Os pacientes ao exame, as perguntas, né, dos médicos, ele leva a Marie, que também não gosta nem um pouco da situação, né, se sente, com toda razão, muito exposta, né? Mas ele vai procedendo os estudos a respeito do fetichismo, né? Calcado nesse aspecto, né? De que, num dado momento, quer dizer, a impressão que dá, inclusive naquela última um seminário, né? Um congresso onde tem vários médicos ali, ele tá ainda com os olhos cobertos, ele acaba afirmando, chegando a essa conclusão, né? E o objeto, se ele é necessário, ele se torna absoluto, né? Ele prescinde da fantasia, né? E da associação, sei lá, com outra pessoa, outro. Seria assim, o objeto se basta, né? E o que provoca um certo desconforto, um certo questionamento, né? Porque até então os estudos tinham caminhado numa outra direção. Parece que o que se entendia é que o fetiche estava associado a uma fantasia, ele estava substituindo, eventualmente, uma pessoa, né? Esse seria o sentido do fetiche, mas ele chega a isso. E é interessante que também muito da vivência que ele acaba tendo, porque ele acaba se relacionando de fato com a Marie, né? E ele compra sedas, tecidos, ela acaba identificando vários tipos de tecidos, né? E é interessante que é bonita a cena, né? Mas ele se relaciona com ela, na verdade, ele se relaciona com ela se relaciona com os tecidos, né? É como se ele pegasse uma carona ali, né? Uma carona nesse erotismo dela com os tecidos, né? Em especial entre todos aqueles que aparecem ali na cama, né? A seda, né? Ou a seda ali de azul elétrico, né? Parece que uma seda muito rara, né? Uma seda selvagem, né? Vinda do Japão e tal e coisa, né? Mas, enfim, o relacionamento não é dela com ele. Ela está, né, em êxtase e ele vai junto. Bem, aí o final, né, a cirurgia não resolve, né, o problema e ele termina por se suicidar, né? E tem os objetos leiloados. E o final é bonito, né? Bom, final poético, né? No fim, ela consegue ficar com as cartas, né? Ela tem esse encontro aí com a Cecília, ela e a Cecília. A mãe tem uma vaga ideia de quem ela seja, né? Não quer proximidade alguma com ela, né? Mas ela consegue recuperar as cartas, né? Que eram muito importantes para ela. Mas assim, o que eu achei interessante
Eu acho que o filme é muito bonito, ele tem muitos detalhes, né? E acho que até vale a pena ver de novo, né? Alguns aspectos, porque, embora não seja o objetivo do diretor não tenha sido biográfico, né? Traçar uma biografia fiel ponto por ponto, ele se aproxima muito do perfil real do Clérambault, né? Inspirado, mas muito bem documentado, acho que para poder compor esse personagem, que é muito interessante, né? O personagem do médico, e que vale a pena também para a gente entender como é que vai se dando, né? Esse estudo, esse aprofundamento dele nesse tema, né? Mais interessante ainda é a gente pensar, né? Porque aí a gente pode pensar na questão do laço social, né? Que as coisas, enfim, até as patologias, elas também vão se dar num laço social. Esta compulsão, né, pela seda parece que não foi incomum nesse período entre as mulheres. Isso era uma coisa mais ou menos frequente, né? E aí a gente tem que se indagar por quê, né? O que que significava, né? Um requinte, né? Porque o filme fala o grito da seda, né? Aparece ela rasgando, né? Parece que a seda rasgada ou tocada, ela tem também uma sonoridade além do toque. O toque a gente conhece, é um tecido muito raro, muito fino, né? E que talvez tivesse algo, né, a ver com, sei lá, sofisticação, o que que a gente poderia pensar a respeito, né? Mas o texto, eu não vou falar do texto, acho que eu gostaria até de ouvir como é que o pessoal assistiu o filme, né? O que que vocês notaram, o que vocês acharam, até para a gente ir em alguns aspectos desse capítulo, né, do fetichismo, que esse texto é muito bom. Nossa, que trabalho bom, né? Muito detalhado e que a gente pode estar associando aí com alguns aspectos. Então, eu fico quietinha agora, quero ouvir as pessoas. Lembra do que você estava falando até me correu porque também, né, fui dar uma pesquisada e saber do que se tratava para além do filme. Esses personagens, né, já que baseado, né, em uma história real. E o que você fala nessa coisa do laço social, realmente foi a virada do século e a mulher estava se livrando dos espartilhos, É, né? E daí eu li a respeito, a Semana da Moda em Paris, então ela era uma costureira também. Os costureiros renomados eram todos homens, as mulheres eram comuns, porque eram costureiras dentro das suas casas, ainda que costurassem para a alta sociedade, elas não tinham o mesmo reconhecimento, né, que os costureiros, então todos homens. Mas essa virada, eu acho, né, porque ele diz o quanto a seda é um tecido fluido, né? E que permite um movimento, liberdade, né? liberdade total, né? E aí a gente falando também, né, do feminino, né? O quanto o feminino também, né, tem ou esse controle social, inclusive, sobre esses corpos, né? E Sim, quanto mais sobre o desejo feminino, né? No que diz sim. respeito, então a relação sexual ou desejo sexual. E uma coisa interessante no filme, e que pelo que eu vi ele relata também no livro dele, o médico, do fato de que ela não faz isso às escondidas, né? A masturbação dela é sempre de modo que alguém possa Possa vê-la. haver, sim. Então o gozo não é
única e exclusivamente, né, dela com o tecido. Quer dizer, ela consegue se relacionar com o outro a partir do momento que o outro a vê, A né? ver. A vê nesse momento de prazer e de liberdade, talvez, né? E a gente Sim, tem aí essa identificação do médico. Inclusive, vi que ele teve outras duas pacientes, pelo menos, com situações parecidas, né, da relação com o sim. tecido. Então, sempre que tem alguém, porque ela, a princípio, não era paciente dele, né? Ele que vai atrás porque Ele que vai atrás, sabe sim, que ela tem essa relação, porque quer dizer, mexe com algo dele, eu acho, ali, né? Tem uma sim. identificação anterior que faz com que, talvez até para ele responder as próprias questões dele, já que, Ele né? precisasse, né, ter um alter, né, ali. Exato, né? Porque ele tem, inclusive, né, as aulas deles não é só sobre né, o paciente, apresentar o paciente ou fazer as escritas dele, que é o livro, né, os artigos. Ele vai falar sobre arte, sobre os tecidos, sobre, né? Então Sim, ele tem outros interesses, inclusive vi que ele foi muito criticado, inclusive, né, entre os médicos da os época, né? médicos, sim, Por ter esse desejo, esse fetiche também, né? Porque essa coisa de uma fixação que os dois têm, né? E o sim. que acaba, né, no filme ficando claro que ele se incomoda realmente pelo fato dele ter sido deixado de lado De no, mo- lado, né, no momento em que quando eles se relacionam e ela ali tem como a fixação, o objeto, né, da seda, né? E você falou sobre o texto do Norton, e ele resgata muito, né, o que o Freud fala, né, sobre a fixação, mas especialmente para essa substituição, né? Quer dizer, aquele objeto ali substitui outros objetos de gozo, quer dizer, é fixo só naquilo, o fetiche fica naquilo. Então, ela tem essa fixação na seda e em ser olhada nessa nessa situação de situação. extremo gozo, né? Que ela se entrega, que é como você disse, né? Ali ela não vê outras coisas, ali ela está no momento entregue, que isso, inclusive, aparece no filme. E aí a gente até pode pensar, porque alguns autores também falam, né? Do quanto as estruturas, porque também tem isso, né? O Lacan fala muito em uma estrutura psíquica, né? Na neurose, psicose, perversão. O Freud ainda trabalha com uma estrutura clínica, né? Uma questão de um estudo clínico, de um sintoma. Tem ainda aí, né, um outro caminho, né? A estrutura psíquica, mesmo quem faça a definição final é o Lacan, né? E o Freud pensa isso muito mais na clínica. E se faz também, né, o quanto está única exclusivamente na perversão, ou quanto ali também tem esse viés da histeria, né? Onde que esses pontos, né, de sintoma e que não são tão fechados assim e que podem também ter ali alguma proximidade para a gente poder pensar, né? Ele, inclusive, trata, né? O médico trata como se fosse uma histeria, né? Mas é claro, né? O sintoma do fetichismo, no caso, né? Sim, Ele é disso que ordena o sujeito, né? Por onde e aí que a gente define as estruturas. Mas ali onde também se aproxima de outras estruturas, esses sintomas, como a gente já, né, falou em outras situações, né? Uma pessoa de uma neurose tem em algum momento algum surto que se assemelha a algo, né, de uma psicose, de algo que destabiliza o sujeito a tal ponto de, às vezes, até colocar em dúvida, né? sim. Mas né, com a transferência e com o decorrer da análise, consegue-se fazer esse diferencial. Mas o quanto as coisas estão, muitas vezes, não tão claras assim, Não tão claras. e como você disse, né, o quanto a questão do laço social também diz sobre esses sintomas. É como eu disse, acho que a questão também dessa virada desse tempo e desse lugar feminino, o quanto isso também não pode ter dado espaço, né, para que esse sintoma Aflorasse.
exato, né? Uhum. O quanto tudo isso, todo o cenário ali E é fez com que. interessante pensar, né? Porque são homens para tudo quanto é lado, né? Os médicos, ela está colocada, né? Numa sala ali de exame psíquico, né? Os médicos entrevistando só homens, não tem uma mísera mulher ali, né? E quanto é interessante é isso que você está contando, né? Da questão realmente, né? Da mudança de século, porque assim a costureira, né, a modista que vai é Chanel, né? A Chanel ela entra, né, já com outro tipo, inclusive ela, né, no filme da vida dela aparece ela rasgando o espartilho, ela odeia aquilo e ela começa a fazer primeiro aqueles modelos que são mais esportivos, né, são mais e que perduraram, né? Porque davam mais liberdade mesmo à mulher, né? Então, acho que é uma história muito interessante até da gente poder ligar e muito legal você ter dado essa pesquisada, porque sim, tem tudo a ver, né? Não é do nada que essas mulheres começam, né, a ficar, eleger, né, vamos chamar assim, a seda, né, como um objeto aí de fetiche, né? Muito legal, bem legal. Eu achei muito interessante a parte em que não é só o tecido em si, é toda a situação do roubo. Precisa ter aquela situação do roubo para que aquilo se complete de certa forma, né? E, e a história com o marido dela também estava se repetindo com o médico, O o médico. psiquiatra, né? Porque ele iria comprar o tecido, mas ainda assim ela queria roubar o tecido, né? De certa forma. Eu achei muito interessante essa parte, de como tudo se repetia e de que o fato dela precisar não só do tecido, mas da situação em si, que acabava sempre da mesma forma, presa por roubo. Achei Sim. legal essa parte. E tem uma parte que ela fala, ela descrevendo, né, sobre isso, que ela tem uma frase que ela falou bem assim, que era como roubar um pedacinho do céu. Do Achei, céu, aham, né? achei muito poético isso, mas achei muito legal essa frase, como ela descreveu esse fetiche, né, dela. Então, ambas as coisas estavam dentro de um fetiche, não era só aquele objeto, era a situação que para ela conseguir aquele objeto, né? Uhum. Achei bem legal. Sim, Sim, muito, porque é como se muito ela bacana. tomasse do outro, né, para ela. Aham, Porque não é algo que ela compra, que ela adquire, que ela possui. Não, ela toma de alguém, sim. né, e faz disso o seu objeto, né? Isso é algo para se pensar quando você fala nessa repetição também, né? O Uhum, quanto, olha quantas vezes ela, né, na mesmíssima situação, quer dizer, ela se repete tal e qual e nada faz também borda para ela, né? Um limite. O fato dela ir presa, ir para um manicômio, ser uhum, exposta, nada disso é suficiente para que ela, né, aí se defronte com esse desejo ou que coloque ele como uma impossibilidade, né? uhum. Ela sempre encontra uma forma de torná-lo real mais uma vez. Interessante também, né? Porque ela fala de uma masturbação muito cedo ainda na infância também, né? Que ela tem essa lembrança e parece que é algo também que ela não trazia muito à tona, né? Quer dizer, é algo mesmo da repetição, né? Quando a gente lembra do Freud, né? De recordar e elaborar, né? E que parece que isso também é muito nessa ordem, né? De repetir mesmo, porque a rememoração é algo que não é simples, né? Não é algo que ela realmente faça.
né? Então, ela vai para o ato. Eu acho que algo também que acaba tomando uma outra direção é o fato dela conseguir escrever, né? Dela aprender a escrever, dela ter o desejo de escrever para poder descobrir também algo do outro, né? Quase como tomar as ideias do outro também, e aí se apropriar talvez da própria história, porque ela consegue ler o livro que é escrito sobre ela, Sim. Isso Sim. é muito, né? muito interessante e importante, acho. É, né? Porque ali tem também algo, quer dizer, de um simbolismo, né? De algo que é externo a ela, aquilo que é a história dela, mas que ganha um, um espaço, acho que mesmo no laço social, né? Nessa coisa do discurso, porque as pessoas podem ler e têm Isso. acesso, e tem, claro, a visão do médico a respeito de tudo isso, né? Então, quanto essa leitura, né, o que ela aprendeu ali nesse tempo, que é também, né, trazido por uma curiosidade a partir, né, dos encontros com o médico, mas que também, de uma certa forma, liberta, né, porque ela Sim. pode, por ela mesma, né, tomar para si essa parte da história dela, né, que E, te- ganha e, o mundo. e tem também o lado, quer dizer, realmente a escrita eu acho que compõe uma virada aí muito importante, né? Ela, inclusive as cartas, né? Esse período que eles estão afastados, ela escreve, né? Então tem uma ampla correspondência, né? Uma correspondência intensa entre eles, né? Uma troca de cartas aí. E é interessante também que, a partir desse momento, ela se apresenta de uma forma diferente também, né? Porque no início ela tá aquela, parece uma louca mesmo do hospício, né? Toda desgrenhada, usando aquelas roupas lá da instituição, né? Inclusive ela acaba costurando alguns adereços, né? Para fazer alguma golinha, um punho mais bonitinho, mas quer dizer, a partir de um determinado momento, e eu acho que coincide exatamente com esse domínio da escrita, né? E da palavra, eu acho, né? Da palavra escrita e falada. É um universo que se abre. Ela parece também vestida de uma forma muito sofisticada, né? De um outro modo que ela se apresenta. É realmente interessante e bem importante. Tanto que o que ela quer preservar de tudo isso são as cartas, né? Interessante que também todas as pessoas olhavam para ela de uma forma que, como se ela fosse a estranha, e só o médico que, no filme todo, ela falando que não gostava de homens. E aí, de repente, no filme dá a entender que ela se apaixona por ele. Mas em todo o filme também ela falava que não gostava de homens. Tem essa coisa também. Deixa eu desligar isso aqui. Sim, E, ao mesmo tempo, ele também tinha uma certa fixação por tecidos. Tipo, era como se eles sim. fossem a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Tinha essa ligação nos tecidos. E as fotografias que ele tirava, parecia que ele estava querendo fixar a fixação dele ao mesmo tempo, né? Que é uma forma de registrar, de realmente perpetuar aquilo ali, né? Numa fotografia. E aquela coleção de fotografias, 5.000 fotografias tiradas de mulheres com determinadas vestimentas, né? Tá bem E é muito interessante isso. quando ele mostra para Cecília, né? Porque assim, a primeira vez que a gente vê isso, é incrível, né? Que ele abre todo aquele arsenal que ele tem, né?
tecidos e mais tecidos. E aí aparece, né, esses tecidos com dobras, né? Uhum. Tecidos, as fotos, os textos, né? Porque quando ele faz esse convite, a Cecília não entende muito bem, fica meio arredia, né? Porque ela o vê sempre, né? Com as modelos lá, tirando foto, aparece moça nua, ela não entende, não cai muito bem, né? Se ela gostaria de ter um outro papel, né? Uhum. Junto às coisas dele, ela não sei se entende muito bem, né? Ela fica um pouco arredia, né? Mas quando ele mostra todo esse, ela se interessa também, né? Mas é incrível quando ele mostra tudo isso para ela, né? E acho que ela é eleita exatamente essa pessoa de confiança, né? A quem ele podia delegar toda essa produção dele, né? E fica até para todo sempre, né? Ela Uhum. fica como uma guardiã, né? Uma espécie de uma guardiã. Então, assim, acho que é muito importante o papel. Cada mulher tem um papel ali, né? Na história do médico. São várias mulheres. Olha, tem essa modelo que de repente tira a roupa. Ele não tinha pedido para ela tirar a roupa, mas ela é engraçado, é muito engraçado, porque ela tira a roupa e ele vai se preocupar com um triângulo azul que está vindo, pode ser o É. rei. É como se assim ele abstraísse, ele também não consegue tomar contato com o corpo feminino assim, né, de cara. Uhum. Tem uma outra modelo também, né, que frequenta lá a casa e que ele trabalha com ela também. Tem a Aisha, né, que também é bem específico, que tem a questão com a Aisha, tem também a questão dos tecidos, né, das fotos e dos tecidos. Tem a Marie, mas a Cecília é a mulher que está sempre vestida, né? Parece que assim a ligação tem uma ligação importante com a Cecília, que é afetiva e é intelectual também. Ela é interessante a gente pensar, porque tem os médicos lá com quem ele se relaciona, né? Enfim, que são capazes de entender o estudo, mas eu acho que a Cecília também, eu acho que ao delegar todo esse material do livro, né? Ele também elege a Cecília mais ou menos no mesmo status desses interlocutores cultos, vamos dizer, né? Iniciados, né? Então, acho que é assim, bem legal, considerando tudo aquilo que a gente está falando, né? Da mulher ainda ter esse papel apagado, né? Tem um apagamento, né? Em relação à produção feminina. Eu acho que a Cecília tem um destaque aí muito grande nesse percurso dele, né? Uhum. No percurso como um todo. Ela é muito importante para ele, né? E outra coisa, quanto a visão para ele é algo importante, né? Tanto que não Sim, ver mais acaba sendo também o maior limite, né? Mas o quanto a cena final, e que eu vi que não é só uma cena, realmente foi algo que, uma cena que ele arma em vida, de fato, que é o suicídio na frente do espelho. Quer dizer, sim. ao mesmo tempo que ele não enxerga, mas é como se ali, né, ele reflete alguma coisa, mesmo que ele não possa ver, ele sabe que ele está refletido ali, né? Mas e aí a gente volta também na questão do ser olhada, né, da própria Marie, Sim. né? O quanto ali também fecha o sintoma entre os dois, né? Ela quer ser olhada e ele E ele quer olhar, também, sim, né? E ele também precisa, né, desse olhar, sim. mas o quanto para ele também poder, né, ver e olhar e inclusive, né, para a escrita, porque foi algo que começou também a se tornar um empecilho de poder fazer suas leituras e as escritas. Mas é interessante, né, que é justamente uma doença, né, que pega, né,
um ponto fundamental para ele, né? E o quanto ali também é insuportável, né? Para ele poder suportar, né? Isso que, bom, Ele é não, irremediável. ele entende que ele não pode prosseguir, né, a partir daí, né? Acabou, né? Ali acabou. Para ele não, o toque não é suficiente, né? Não, Tipo, o toque do tecido para ele é algo muito, não basta, né? Então, sim, o fetiche ainda é outro, né? sim, Porque ali não se basta, tá muito além. sim. Então, aqui no, na, no texto, eu dei uma passada, né, no texto, até acabei destacando algumas coisas, né? Bom, então, assim, primeira coisa do texto, né, que fala, ambos, Freud e Lacan entende como a matriz da perversão o fetichismo, né? Eu não vou ler tudo que eu escrevi, mas tem uma palavra em alemão, não sei se, eu acho que é assim que se pronuncia, Verleugnung, acho que é isso, perversão, né? É, Então, para o Freud, seria um mecanismo de defesa contra a castração, que irá singularizar a posição do sujeito perverso, exatamente, a Verleugnung, perversão, enquanto estrutura clínica. Lido por Lacan, que toma a lógica do fetiche em sua estrutura linguageira, né? Então, assim, o estudo, né? Indagar a constituição do objeto do fetiche e sua lógica de fixação, considerando as correlações entre o horror da cena, quer dizer, em relação a qual cena, né, o sujeito se defende, a posição do sujeito, que posição o sujeito ocupa, e a cristalização do objeto, né? Aqui ele fala também que as relações, a respeito do Lacan, Seminário, livro 4, as relações de objeto e as estruturas freudianas, né? Problematiza-se a tese freudiana de que a escolha do fetiche decorre da fixação da memória do sujeito nos últimos objetos que antecedem a percepção dessa cena traumática. A cena traumática seria a falta de pênis na mulher, né? É, Aí o Lacan vai destacar a constituição do objeto fetiche do campo eminentemente escópico, elemento esse já presente na crítica freudiana ao uso da escotomização. Para Lacan, trata-se de aprofundar a concepção inaugural da psicanálise, segundo a qual a eleição do objeto é linguageira. Assim, o elemento simbólico que irá constituir o fetiche será compreendido a partir da dimensão histórica do sujeito, não é o que a gente está falando, especialmente no momento dessa história na qual a imagem se fixa. Portanto, Lacan, a partir da sua leitura do fetichismo, além de salientar a tese freudiana que evidencia a presença do gozo do corpo materno, adverte que a lógica da sua constituição advém de uma matriz simbólica. Então, ao conceber o fetiche como perversão das perversões, Lacan atribui um valor de extrema relevância às teses freudianas. Então, aqui está, né, no texto, Constituição do objeto do fetiche em Freud, sobre o fetichismo, 3 ensaios, né? O tópico que aborda o fetichismo como uma substituição imprópria do objeto sexual. O traço fetichista é constituinte da sexualidade.
E aí, né, interessante que tem toda uma discussão que o Freud diz, né, que a sexualidade normal guarda aspectos de fetichismo normal. Quando o objeto, apesar de ocupar o lugar de substituto do alvo sexual, possui alguma vinculação com uma cadeia associativa ligada a ele, né? Em outras palavras, o estado de namoramento pelo objeto, ainda que materialize uma fixação, possibilitaria um desligamento metafórico do sujeito, né? Então, por exemplo, né, algo que remete ao objeto amado, ao objeto de desejo, principalmente quando esse objeto está distante, ele não pode ser acessado, né? A gente pode pensar hoje nessas relações aí virtuais, né? Enfim, eu penso, né, já que a gente tem que trazer, né, para um contexto, eu diria que tem, atualmente, eu acho que o toque está muito pouco valorizado, né? Eu acho que essa dimensão escópica ganha muito mais repercussão na atualidade por conta aí, né, de vídeos, né? E exatamente do relacionamento virtual mesmo, né? Então, assim, exemplos e Sharp. Então, a diferenciação entre o fetiche, evocar o ser amado e tornar-se como o único alvo da pulsão, aí sim, psicopatológico. O substituto do objeto sexual é, em geral, uma parte do corpo pouco apropriada para fins sexuais, véus, cabelos ou uma peça de vestuário que mantém uma relação demonstrável com quem substitui, preferencialmente uma peça de vestuário, por exemplo, uma peça íntima, né? Mas, bom, o Freud vai. Não vou ler tudo aqui, mas. O Freud também ele transpõe essa questão da clássica da genitalidade, né, ao afirmar que as zonas erógenas se espalham pelo corpo do sujeito e se constituem a partir da infância, né? O escândalo freudiano se dá quando o autor afirma que as ditas condutas anormais perversas, na verdade, fazem parte da constituição psíquica do sujeito ou ainda tratam-se da perversão polimorfa infantil, né? Só para a gente recuperar. Aí ele fala, né, que o patológico seria essa monotonia da satisfação de um desejo na via do gozo fálico, mas se utilizando de um único objeto de satisfação, no lugar, então, da liberdade do sujeito de se exercer sexualmente em toda a sua plenitude. O sujeito perverso, isso sim seria a perversão, se limita ao gozo de uma maneira só, né? É, em sua absoluta condição inanimada, o sujeito se encontra capturado numa relação especular, não supondo algo para além do objeto, né? Enfim, é, ele vai falar também uma coisa bem interessante no caso do pequeno Hans, né? E ele trata aí no texto, né, a questão de que o objeto não se descola, né? Tem essa questão do objeto inanimado não se descolar. No caso do pequeno Hans, trata-se da neurose, por quê, né? A calcinha lá da mãe, ela não tem nenhum apelo sozinha, mas a coisa muda de figura na medida que ele a veste, né? E aí tem toda
uma explanação que é mais ou menos longa, que é assim, como se constitui o fetiche. E aí, para mim, essa fica uma interrogação interessante. Faz sentido em algumas situações, para mim não faz em outras. Seria assim, seria a última cena, né? Quer dizer, o perverso faz o quê? Ele reconhece, né? Reconhece o quê, né? Que a mãe não tem, não tem falo, né? E tem o horror dela ter sido castrada, e no fato, portanto, se ela foi castrada, ele também pode ser castrado, né? Qualquer um. Então, ao mesmo tempo ele reconhece e ao mesmo tempo ele nega, né? Ao negar, ele constitui esse objeto, né? Que ele fica, enfim, ao que tapa. E aí que ele fala, seria o último objeto visto antes da cena traumática, antes de constatar, enfim, que a mãe não tem falo, né? Então, isso é uma discussão que vai aí durante um longo tempo no texto. Aí eu fico me perguntando, né? Tá, se a gente for falar de uma pessoa que se apresenta, né, com esse fetiche, o sapato, e ainda ele afirma o seguinte, é pouco provável, né, que o perverso vá comparecer, né, no, na sessão de análise para questionar. Normalmente ele costuma estar satisfeito e acha que ele tem uma vantagem, né, nessa modalidade de satisfação, né? Dizendo assim. Então, assim, em alguns casos, agora, como seria, né? Será que se associa exatamente a esse contato com a cena traumática, e aí o que foi visto antes, né, dentro desse contexto, é que se constitui o objeto, né, sobre o qual o desejo venha se fixar. Então, para mim, a grande interrogação é essa. Quer dizer, tudo faz sentido, sim, né? Esse negar e fazer de conta, né? Fazer de conta que não sabe. Sabe e não faz de conta que não sabe, né? Então, esse é o, o dilema permanente na vida do perverso, tá? Faz parte da estrutura. Mas, para mim, a questão, a interrogação que fica é essa, né? Por quê, né? E aí a gente vê no caso do filme, aí pulando de novo para o lado lá do filme, né? No filme a gente não teria como fazer essa associação, né? Parece, né? Tudo faz sentido a gente pensar exatamente, né? Dessa questão do laço social, né? Em algo mais amplo, né? Já tinha uma sexualidade aflorada, como a gente acaba observando ela contando, né? Que do início, né? Dessa prática, né? Que ela consegue obter prazer ela mesma, né? Consigo mesma, e como isso deriva, né? Para a questão, como isso vai se fixar aí na questão da seda roubada, né? Toda essa cena, né? Que tem que estar composta para que ela obtenha o prazer, mas eu não consigo imaginar, né, mesmo querendo enxertar na história que não está contada ali, essa questão da castração, né? Então, para mim, fica uma interrogação aí que até gostaria de saber ó, as opiniões a esse respeito. Virginia, no filme fala em um momento que ela se masturba muito cedo quando criança e tem Sim, algum tecido, não específico, né? Eu acho que isso também é algo de um. O sintoma é o sintoma, mas não necessariamente se repete exatamente igual, né? Eu acho que essa fixação também ela vem se constituindo, mas ainda que tu trouxe do texto, né? Eu achei interessante que ele fala que o gozo não se trata de um simples direito, mas de um dever,
Eu acho que a gente vê muito isso, né? O quanto nessa negação, porque o que se nega também é a castração, né? O sujeito também não quer ser castrado tal qual a mãe é castrada e ele foge disso, né? E por isso foge então de tantos limites, né? E tem essa outra estrutura mesmo, né? De condição de posição de um sujeito, né? Com o mundo e a relação com o outro e com o objeto, né? De fixação, de fetiche no caso, né, que eu acho que aí são as questões, né, como diz a cena traumática, mas como que a gente vai definir a cena traumática? Aí a gente vai para o Pois caso a é, caso. pois é, né? A gente precisaria conhecer muito bem uma história, né? Até aí, assim, de alguém que está em análise, tudo bem, né? Isso é possível, né? Mas, enfim, né? Outros personagens a gente não tem como saber, né? No caso aqui dela, da Marie, a gente tem alguns elementos. E nem dele, né? Dele, do médico, a gente não sabe por que que ele acaba fixado nessa questão de dobras. É porque a mãe é italiana, né? A mãe é italiana, a mãe fala com ele em italiano, né? Ainda se tivesse, né, alguma coisa, né, de... Não tem, né? Por que que ele vai se fixar nisso? Também é um enigma, né? Ficam alguns enigmas ali, né? Mas é muito interessante, de qualquer forma. E acho que, assim, essa questão do perverso, na prática, negar a lei, né? Mas ele conhece a lei, né? Tanto que assim, o perverso a gente vê, né? Mesmo sendo meninos em conflito com a lei, né? E mesmo adultos, né? Que transgridem, eles conhecem a lei, tanto que eles sabem o que estão fazendo, né? Então, inclusive, quem trabalha, por exemplo, em presídio, sabe que os detentos, né, eles são capazes de falar, né, do Código Penal de cabo a rabo, né? Conhecem a lei, mas transgridem, né? Acho que isso que tu fala, né, Leila, do enigma do sintoma, né? E o quanto, especialmente, né, no feminino, isso é um enigma, muitas vezes, né? E que o Freud vem se debater muito tempo depois de, né, ter pensado algumas coisas e vai repensá-la no final, porque o feminino acaba tendo também esse quê de enigma, né? E do que é o desejo feminino e que é um fetiche, né, feminino, que é o que o médico se debruça a descobrir, mas ele tenta descobrir muito mais ela do que o dele próprio, né? Que é o que você diz, ele não se Sim, debruça sobre as questões dele, ele não quer saber disso, né? Ele quer saber a partir da relação dela. Então, tem aí o enigma desse gozo, acho que, né, é por aí. O quanto isso também não tá tão claro, né? Ela consegue trazer e confiar nesse médico, porque até então parece que também não é algo, é assim, algo que ela repete sem minimamente pensar sobre a questão, né? E a primeira vez que ela faz é realmente quando encontra alguém interessado em saber. interessado, sim, Quer dizer, além de olhar, ainda tem mais um interesse por trás sim. desse gozo dela, né? E é um olhar qualificado, né? Não é qualquer olhar, não é só um público do mercado, né? Alguém qualificado que olha e quer saber mais, né? Entrou uma coisa aqui, acho que para todo A mundo. Nathalie vai precisar sair. Ai, que pena. Mas sabe o que eu me lembrei exatamente nesse instante de um outro filme, de um outro filme fantástico. Eu não sei se vocês assistiram Augustine.
Eu já ouvi falar, mas não Ah, assisti. é maravilhoso. Eu não sei se eu consigo encontrar para a gente ver e discutir, né? Mas o contexto é muito parecido. Ela é a paciente do Charcot e o personagem, né? O Charcot, aí é baseado mais fielmente possível, quer dizer, mais ou menos, tem a licença poética também, bastante acentuada aí, mas é o Charcot, mas aí a questão a Karen está trazendo, né, com o enigma da sexualidade feminina, né? Aí a questão é a da histeria. E a Augustine é uma histérica, né, que também é internada em Salpêtrière, onde o Charcot era médico-chefe, psiquiatra-chefe, né? E ela é uma jovem de 15 anos, né, que ela tem os assados. E aí também a plateia de médicos, né, tentando entender, né, o que se passa nessas conversões, né? É muito legal esse filme. Eu vou ver se eu consigo encontrar, se a gente consegue. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Eu acho legal que a gente não pague absolutamente nada. Mas, assim, se eu conseguisse encontrar em alguma das plataformas, e que eu às vezes acabo assistindo alguns filmes que eu não consigo achar, mas, assim, eu vou muito ao cinema. E no fim eu não me agrada muito, né? Eu já tenho as plataformas aí para poder ver os filmes, não gosto de ter que pagar. Mas quando tem que pagar pouco, por exemplo, 6, 7 reais, para mim tudo bem. Às vezes vo- isso para vocês seria um empecilho, se, por exemplo, algum filme que a gente quisesse ver pudesse ser encontrado em alguma das plataformas tendo que pagar uma pequena quantia, uma quantia grande eu já iria descartar de cara, porque aí eu acho que não é o nosso objetivo aqui tá pagando, né? Como é que o que vocês acham disso? Para mim, Leila, tudo bem. Normalmente é uns 4, 5 reais É, no YouTube, ou quando é, você em é. plataforma mesmo, às vezes, para você alugar, é bem baratinho. Para mim, e como eu disse, Porque, para o ano que Gi, vem a gente já vai pensar, né? A gente vai abrir também esse espaço de discussão. Deixa eu, inclusive, agora a gente concluiu, né? Então,